Hoje pessoal farei uma grande batalha entre SCP-682 vs Donsdai. Vamos começar pelo Donsdai. Observação: o Donsdai usado será pós-crises. Donsdai foi criado no Krypton pré-histórico há milhares de anos por um cientista chamado Bertron como um super soldado biomecânico e uma arma viva de destruição em massa. Este processo envolveu o cruzamento de Bertron do nascimento artificial de um híbrido kryptoniano, deixado para se defender sozinho nos ambientes mais hostis da selva kryptoniana, com criaturas mortas e seu material genético coletado para criar um clone mais resistente. Este processo, junto com um novo cruzamento com o DNA das criaturas mais fortes de Krypton, foi repetido continuamente por décadas como uma forma de evolução natural acelerada. A agonia dessas mortes repetidas foi registrada nos genes da criação final de Bertron, levando a criatura à loucura e a seguir um instinto avassalador: destruir tudo e todos à vista. Quando a criatura se mostrou muito difícil de controlar, o Conselho interrompeu os experimentos de Bertron e baniu todas as formas de cruzamento enquanto a criatura era lançada na Zona Fantasma. No entanto, a besta agiu em seus momentos finais de consciência para mudar a trajetória da célula de êxtase e eventualmente ela caiu na Terra, a força do impacto levando-a para o subsolo. A besta dormiu por séculos antes de finalmente reviver e se libertar. Apelidado de Donsdai por Buster Gold, a besta ainda é motivada por seus instintos de matar tudo ao seu redor, mas tem uma obsessão maior em matar todos os kryptonianos. Poder destrutivo. Pelo menos multiversal. Mas derrotou e matou o Superman, lutou e feriu Darkseid. Poderia ferir a Mulher Maravilha. Deve ser superior a Superman. A luta do Superman pós-crise com o Superman da Idade de Ouro reescreveu as linhas do tempo e quebrou um contínuo espaço-tempo. Foi afirmado repetidamente que eles destruiriam os universos uns dos outros e então, eventualmente, eles começaram a destruir o universo novamente, e estavam novamente mostrando reescrevendo cronogramas. O site da DC Comics confirma que os dois estavam abalando o contínuo espaço-tempo. Superman deu um soco em Orion e lutou no mesmo nível dele em outra ocasião, que lançou uma arma capaz de aniquilar o universo. Pode ser inconsistente, mas ferir e derrotou forma verdadeira de Darkseid, o que seria um feito no mínimo ultraversal. Então irá considerar Donsdai como multiversal mais / ultraversal possivelmente maior. Lembrando, o feito pode ser inconsistente. Velocidade pelo menos imensurável se escalar acima do Superman, possivelmente irrelevante. Resistência multiversal mais / ultraversal possivelmente maior. Pode ser inconsistente. Equipamento padrão. Nada notável. Inteligência. Donsdai é capaz de processar informações instintivamente de forma extremamente rápida, embora ele seja simplório na maior parte. Versatilidade. Muito forte e rápido, possui boas asas e capaz de se adaptar às habilidades e ataques de seus oponentes. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas: adaptação, desenvolvimento acelerado, batalha, passivo. Habilidades, estatísticas físicas, e evolução reativa, capaz de se adaptar às habilidades e ataques de seus oponentes, a ponto de desenvolver novos poderes / habilidades rapidamente para combatê-los, como o hálito de fogo para derrotar Martian Manhunter, voo e armadura de metal, a capacidade de absorver energia para ataques de energia, neutralizar, Cyborg, Superman S-Shell metálica e tecnopatia, e até mesmo aprender a usar um lanterna anel verde. Também se torna cada vez mais resistente às coisas que sobreviveu: regeneração, baixo-alto, imortalidade, tipos 1, 3 e 4, ressurreição, autossustento, tipos 1 e 2. Não precisa comer ou respirar. Sem órgãos internos, interação não física, pode prejudicar seres intangíveis, sentidos aprimorados, pode ver todos os detalhes das construções a quilômetros de distância, acrobacia, capaz de pular grandes distâncias, sendo considerado pelo super-homem tão ágil quanto forte, absorção de energia solar e ataques de energia, controle do corpo, manipulação óssea e manipulação de veneno, pode se projetar de seus ossos com pontas afiadas como navalhas,
venenosas, que podem secretar veneno, estender-se por vários metros e ser usada como uma corda improvisada, respiração de fogo, projeção de energia, reflexão de ataque, afastou as energias de Vider, Power Nullification, cancelada a energia do Radiante, Spatial Manipulation, quebrou a barreira dimensional da Zona Fantasma, Resistência Twice Manipulation, pode sobreviver no espaço. Foi congelado pelo Supermané, quebrou livre, manipulação da mente, ataques de ultrassom, ataques de energia, adaptado para a energia de Radiante e os Guardiões do Universo, posse. Depois de Brainiac habitada seu corpo do Onsdai, começou lutando para trás e tentando expulsá-lo, agora vez do SCP-682. SCP-682 é uma criatura grande, vagamente parecida com um réptil, com potentes habilidades regenerativas e adaptativas. Um dos SCPs mais infames conhecidos pela Fundação, SCP-682, é considerado impossível de matar. SCP-682 tem um ódio por toda a vida, tanto por vê-los como humanos veem baratas quanto por ter sido torturado por elas por décadas, e por isso, expressa um horror extremo pela vida humanoide, e tentará matar a maioria dos humanoides pessoas à vista. As capacidades regenerativas e resiliência de SCP-682 são impressionantes, visto que ele foi visto se movendo e falando com mais de 95% de seu corpo destruído ou podre. Embora a Fundação saiba pouco sobre as origens de SCP-682, na realidade, o verdadeiro nome de SCP-682 é Atlantic Panel, uma descendência leviatã de o Rei Escarlate e Asverd, a quarta noiva escarlate. Depois que os Leviatas quase destruíram as raízes mestras da árvore do conhecimento, o Todo-Poderoso causou o dilúvio, restaurando todo o multiverso. No entanto, devido a se selar acidentalmente dentro da grande câmara de Sutkak, Atante foi poupado. Atante foi mais tarde lançado à Terra por Deus e forçado à sua forma atual como uma punição por dar à humanidade os frutos da árvore do conhecimento, impedindo-a de morrer, retornar à sua verdadeira forma ou deixar a Terra enquanto fazia com que toda a humanidade procure sua morte. Poder destrutivo. Multiversal até o terversal variam de dispersar uma nuvem nimbus maciça a crescer até o tamanho de Saturno e destruir/devorar as proximidades planetas em todo o sistema solar para potencialmente absorver a energia do sistema solar, destruindo o buraco negro que é SCP-123 a crescer o suficiente para consumir várias galáxias e rivalizar com o universo em tamanho. Lutou no mesmo nível de 076, que extraiu o poder do Blon e o transformou no Torn. O Torn pode alterar e destruir universos inteiros junto com seus espaço-tempos. Diz-se que é uma constante universal. A prole do Rei Escarlate é capaz de causar danos severos às raízes da árvore do conhecimento, da qual toda a criação se origina. A própria criação possui formas platônicas que dizem existir muitos tempos em o passado, SCP-682, e capaz de causar dano na criação, que tem diversas dimensões, tem no mínimo 196.884 dimensões, e infinitos universos. SCP-682 tancou ataques do SCP-738, que é um próprio coisa ruim. Quem poderia rasgar o universo tancou ataques do 001. Velocidade. Irrelevante, não está vinculado ao espaço e ao tempo. Resistência. Ou terversal. Equipamento padrão. Nenhum. Inteligência. Gênio convencionalmente, capaz de se envolver em comunicação complexa com SCP-079, um AI senciente e em constante aprendizagem e evolução. Animalística em combate, mostrou pouco em termos de estratégia de combate além de atacar descontroladamente em fúria. Gênio, apesar de sua reputação como um monstro furioso, SCP-682 é extremamente inteligente, com seu intelecto sendo amplamente reconhecido por grupos como a Mão da Serpente. Ele mostrou o conhecimento de vários SCPs, alguns dos quais demonstrou ter mais conhecimento do que a própria Fundação, indo tão longe a ponto de se envolver em comunicação complexa com SCP-079, uma IA consciente e em constante aprendizagem e evolução.
SCP-682 também demonstrou vasto conhecimento do multiverso e do sobrenatural devido a reter todas as suas memórias de sua vida passada como um Leviatã. Versatilidade. Possui uma alta regeneração e bem inteligente poderes e habilidades. Super força, durabilidade, velocidade, agilidade e sentidos, sobrevivência, regeneração, imortalidade, tipos 2, 3, 4, 711, autorressurreição, adaptação reacionária, divina, resistência à manipulação mental, espiritual, da realidade, da física, da matéria, BFR, som, veneno, radiação, escuridão, nulificação de poderes, dimensional e temperatura, manipulação do som, ácido e mente, se multiplica caso seja cortado, pode entrar num estado inorgânico quando desejar, manipulação da memória, pode liberar ondas de rádio capazes de fazer pessoas esquecerem vencedor. Bom, primeiro exigente considerar o Donsdai como multiversal, mas ele perde mais se considerarmos como ultraversal. Ele vence, pois bem o vencedor seria Donsdai agora. Como seria a luta? Bom, as dois monstros se encontram numa floresta no escuro. Ambos começaram a luta. Doon agarrar o SCP-682 e o joga contra algumas montanhas, fazendo o mesmo atravessá-las. 682 se recuperar e parte para cima de Donsdai, o atacando no braço, mas Donsdai começar a rasgar a boca do 682, então vai para trás, tentar se regenera, mas Donsdai lança uma rajada de energia que começar a ferir muito 682, então tenta se defender, mas acaba levando uma rajada de energia a queima-roupa e ele acaba sendo